Então, nós vamos começar agora nosso palco do off com Friedman Freeze, o homem verde, o homem do Power Grid, aquele que brilha, nossa grande estrela internacional. Boa tarde, pessoal. O meu nome é Brena, eu vou estar mediando aqui, tentando fazer a tradução para vocês, porque o filho dele fala alemão e inglês. Peço que vocês me desculpem se eu cometer algum erro e se vocês quiserem me corrigir, estou 100% tranquila com isso, tá bom? Why don't we start with you telling us a little bit of how you started in this industry, what were your motivations, and o que eu perguntei é como ele começou. Ele vai contar um pouco pra gente de como foi a história dele na carreira, como o que motivou. E se vocês tiverem perguntas e quiserem levantar a mão e interromper durante, vamos fazer isso uma conversa, beleza? I just remember playing games all my life, and I was starting with ideas when I get to know games, and I changed games. I think I started at an age of 10 or 11 to make some ideas for games. And then I looked at and got some game shops and the normal stuff. And the first time I went 1991 to Essen Spiel, and there were so many new games to discover. And first, before that, I went to a real game store and saw what else happening. So I was totally hooked. And there were some people with a small booth, with a table, selling some games. Right. Yeah. Okay, so he's played his whole life. No, we should explain it. Desculpa! Ele joga a vida toda, desde pequeno, e ele acha que, assim, com 8 ou 9 anos, talvez, vieram as primeiras ideias de como modificar os jogos que ele já jogava. Ele pensava em como melhorar esses jogos. Mais tarde, ele citou que em 1991 foi quando ele conheceu a primeira, realmente uma loja de jogos, e ele percebeu o mundo de possibilidades que existia no mundo dos games, dos jogos de tabuleiro. So I saw these small companies or just people selling games they crafted at home, print and play, whatever. And I said, okay, it looks not so difficult to do. I want to do it as well. So I had this in my mind, and the Spiel 92 came nearer and nearer and was just like, okay, I want to go there and make a game. But then I found out it was too late to get a booth. The time was over. Then I contacted them. I said, if I get a booth, I do it. I said, yeah, we can give you a space. Was that a fair? It is a Spiel. It's Spiel in Essen. It's the biggest, biggest fair in the world. Ok. E aí ele percebeu que eram empresas pequenas, criadores pequenos, criando jogos, e ele percebeu que isso era totalmente possível dele participar, dele fazer também, e ele decidiu que ele iria How do you pronounce the name of the fair? Spiel. Yeah, it's just German word for game. A maior feira de jogos do mundo. Ele queria participar, ele perdeu o prazo, mas ele entrou em contato com a produção e ele falou, pelo amor de Deus, se vocês deixarem eu participar, eu vou desenvolver o jogo, e foi aí que tudo começou. So then I got a booth. But had no published game yet. And in this time, I was just thinking of games and designing some kind of small games and giving birthday presents to friends of my own prototype games just for making, you should have this one or something like that. So there were some games, and I decided to start with a game called Wucherer. E aí ele conseguiu o stand dele nessa feira. Ele ainda não tinha publicado nenhum jogo, lançado oficialmente nenhum jogo, ele tinha vários protótipos, e ele continuava criando vários protótipos, e assim, ele dava de presente para os amigos, dava de aniversário e tal, e aí ele foi criando um portfólio, né, de protótipos, e foi isso que ele trouxe para a feira. E desculpa, qual o nome do seu primeiro jogo publicado? It is Landlord. Later it became Landlord. So it's a game about building houses, getting
a lot of money out of the people in your houses, get rich with this, bomb other houses of other players, kill the renters of other houses, something like that. É um jogo sobre construir casas e aí você ganha dinheiro através das casas que você constrói, enfim, vocês devem conhecer. Provavelmente. My question for you is, when was that again? 92. 1992. 1992 foi quando então ele lançou oficialmente o primeiro jogo. Yeah. So, and it just was kind of a success. I got respectable recommendations. I got good reviews. I sold my complete first edition of 700 games until Christmas. So it was, part of success. I made 2 other games nobody knows anymore. There was just, nobody was interested in that. But this game, people were interested, so I made a second and a third print run. Ok. Então, e esse jogo, ele fez um certo sucesso, ele vendeu 700 unidades logo de cara. Ele criou outros 2 jogos que, de acordo com ele, ninguém lembra mais que esses jogos existem, mas esse jogo foi tão bem recebido que aí ele fez novas edições do mesmo jogo. So this was the start. What should I say? E esse foi o começo, e é uma jornada de mais de 30 anos aí. So it's been more than 30 years. Yes, it is. Yeah. And how many games have you made so far? Have you published so far? Yeah, this is a very difficult question because there are re-editions, there are new versions of old ones. I would say it is 60 plus. 60 plus. Sim. Ok. Yeah, the 60, yeah. 60? 60. Yeah. Ok. Eu perguntei quantos jogos ele já publicou. Ele disse que é difícil chegar num número, porque tem várias edições do mesmo jogo, e aí ele não sabe se ele considera isso 2, 3 jogos, mas, porque é o mesmo jogo. Mas ele disse que, assim, levando isso em conta, mais de 60 jogos. I would open for questions. Yeah, fine. Yeah. It's an open mic. Ok. Is there a mic? Nick is getting a mic. I'm gonna ask the question that everybody wants to ask. Vou perguntar o que todos vocês provavelmente querem saber. Why green? Because of. It's just, it's just a good color. It's just my favorite Por que color. verde, gente? It's just his favorite color. Em muitos dos jogos dos seus jogos, você parece que recompensa quando o jogador ele perde de alguma maneira, fica atrás de alguma maneira, né? He said that in many of your games, you cannot hear me? It's difficult, but it's okay. Tá funcionando agora? Yes, Tá. Okay. He said that in many of your games, you try to compensate when the player loses. No, When the player is behind, you give them some kind of reward. not exactly that, but in Power Grid, for instance, the player who's behind, he can get a power plant easily, a better power plant. In Friday, for instance, you have to lose some rounds to build a better deck. So what I want to know is, if, beyond the mechanical value of that, if you want to tell a story about how you need to lose something in your life, in your journey, to be able to win ultimately. How philosophical. Thank you. Só para traduzir o restante da pergunta, porque você falou em inglês, ele reparou que em alguns jogos, em algumas vezes para ganhar algo maior, você precisa perder algo. Então ele está perguntando se tem alguma motivação da vida
por trás disso de que, de fato, às vezes a gente precisa abrir mão de algo, a gente precisa perder algo para ganhar uma coisa maior. So, of course, a lot of people calls this catch-up mechanisms, but you want to figure out something different. And some people in Power Grid say it is unrealistic that the big company has a disadvantage over the small company, and it is not thematic. But I do think it is, because if you build up and you grow in a business, then you have to spend a lot of money in growing. And this is a part of, if you are a bigger mega whatever tech, then it goes to itself. But in the success of building up a company, you really have these cycles where you spend something in the growth and you fall behind because you spend something in the growth and the other can catch up. That's right. Então, basicamente, o que ele disse é que muitas pessoas, inicialmente, eles acham injusto, eles acham que não é realista, na verdade, que em algumas situações as grandes companhias, as grandes power plants têm uma desvantagem em comparação às empresas menores, mas o que ele coloca é que essa é a realidade dos negócios, que muitas vezes você precisa investir, você faz um grande investimento, ou seja, você põe o dinheiro ali para que você chegue em algum lugar mais longe. Então você vai em ciclos, né? Em um momento você tá financeiramente por baixo para que você dê um passo maior lá na frente. So this is the maybe some political, but this is a problem about capitalism that we have the big companies say do not do it anymore. So this is the main problem. But okay. Other hand, on Friday, it is just like the idea of character building. I have a deck. I did build my deck. I built my character. And as we all know, and all our parents teach us, in mistakes, there is an advantage because you learn from mistakes. And it's the same to Friday. You learn from your mistakes. You get better by being fought because you learned something about it. This is part of this game as well. E aí ele citou também o jogo Friday, e ele fala que isso faz parte do desenvolvimento do... Ele quis dizer caráter ou ele quis dizer o personagem? Ele quis dizer caráter mesmo, né? Que é o desenvolvimento do caráter, que é o que os nossos pais nos ensinam, que na vida existe uma vantagem em cometer erros, porque você aprende com esses erros e isso pode te impulsionar de alguma forma em algum outro momento. But the most important part is catch-up mechanisms are fun. And games should be fun. So it is just like in Power Grid, a lot of people have fun with the game because there's a fair catch-up mechanism. So if you fall behind, you get every advantage in the game to catch up. And the leading player is not really, it has not the advantages, but can still win. And in Friday, it is fun because you start as a healthy guy and you get sicker and sicker and sicker, and you're getting whatever down to one life point, and then you get the boost and get healthy again. So this is the fun in the game. You just have this, do I do it? Do I get this curve? E o que ele colocou é que o objetivo maior de todos os jogos é a diversão, obviamente. Então, a possibilidade de se recuperar quando você está por baixo é essencial em Power Grid, porque senão perde a graça para você. Você já está por baixo, você já acha que você vai perder, você não tem mais o estímulo para continuar jogando. E em Friday é a mesma coisa. Você vai perdendo pontos, vai ficando doente, enfim. Mas você ainda pode se recuperar e você tem esse boost de vontade mesmo, de diversão para você continuar jogando o jogo. Olá, boa tarde. Tá escutando? Tem como aumentar o volume dele? Quer que eu fale mais alto? Fica melhor assim? Ok. Minha pergunta a ele é: qual jogo você recomendaria
para introduzir pessoas que não são tão chegadas no hobby de jogos de tabuleiro que você criou? Dos jogos dele, qual que ele Jogos dele. recomendaria? Okay, from your games, which one would you recommend to introduce someone to the hobby? Someone who is not involved in board games yet. Okay. That is tough question. It is very interesting because a lot of people think Power Grid is a gamer's game, but it's not really true because Power Grid, Is what? it's a gamer's game. It's a game for geeks. It's a geek game. But it is not quite true because in Power Grid, you buy resources, you buy power plants, you build up a network, and you get money out of it. Everybody can understand that. So a lot of people think, oh no, I will not introduce people with Power Grid. It is possible. But I think I do have some. I think Fearsome Floors would be a very good starter, or Fuji Flash would be a very good starter because these games are, yeah, kind of more easy. But it depends on what people you have and where you can get them. You can get them with Power Grid. You can get them with Fuji Flash. Depends on the crowd. Ele começou citando Power Grid porque muita gente acha que Power Grid é um jogo para quem já está no hobby, é um jogo para jogadores, né? Para quem já tem esse costume. Mas ele disse que não, é um jogo que você coleta os seus recursos, que você consegue, se você constrói a sua usina e tal, qualquer um pode aprender e pode jogar. Não é exclusivamente para quem já está no hobby. Mas que ele tem sim alguns jogos que ele considera mais fáceis. You mentioned Fuji Flash and Fearsome Floors. Fuji Flash and Fearsome Floors. You guys heard it. Vocês ouviram. Como No. He was first. He was first. Waiting on. Yeah. Oi. Eu vejo que tem muitos jogos teus que eles compartilham elementos de identidade visual. E às vezes a gente consegue olhar para a capa de um jogo e saber, só olhando para a capa, que aquele jogo é do Friedman. Eu queria saber até onde isso é dedo dele em brigar com os produtores para conseguir manter essa coesão, ou até onde é dos próprios produtores de trazer isso para as pessoas meio que saberem que é um jogo do Friedman. Okay, so he noticed that most of your games they have a brand. They have like a visual identity that it's easily to know a game is yours without even reading your name in the box. So he wants to know how much of it is you making sure that the brand is always similar, is always respected, and how much of it is it comes from publishers. Is that something that you make sure always happens? Is that something that they prefer that happens? What do you say? First of all, it's me because it's my company. I publish my own games. So there's no publisher tells me what to do. It's me. I discuss this with myself. So, and this brand with a green box and a letter F started a bit of a joke. And then then I kept going and the people really liked it. So I kept going on it. And then it became a valuable brand as business-wise speaking. So if a company, whatever like Skellig, will now make a game for Essen, they have a green cover because they know how valuable this brand is. So it just happens now. Na verdade, a editora, né? Quem publica os jogos dele é ele, a editora dele. Então, é a marca que ele decidiu, ele criou o fato dos jogos começarem com F, a cor verde, enfim, é uma coisa que começou como uma brincadeira, mas deu muito certo, as pessoas gostaram, então ele continua fazendo. E quando chega em um momento em que entram terceiros nas decisões, eles mantêm simplesmente porque é uma marca que funciona. Qual foi o último insight ou ensinamento em design? Qual foi o último insight ou ensinamento que ele
teve para mudar a maneira de fazer os jogos dele? Okay. So what was the last lesson or insight that you had to guide the way you create your games? What? Sorry. Like have you had like some insights or maybe a learning moment that guided the way you make your games? Oh, very The difficult. last one? The last one. It's more The- specific. Yeah. I know. And there's it is okay. There's an important thing I can remember. Maybe it's not the last one, but it was just the design space. I found out that if I make rules and the players tend to play it wrong or do not want to accept this rule, and I always try to make the rule, design the game and balance the game that the players get the best benefit out of the rule. Because if you get the highest benefit out of the rule, then you remember the rule. If you are forced by the rule or it feels like punishment, the rule, you will not really remember it. But if you have the feeling, oh, this rule means I can get this much, great. Yeah. So I said, okay, I did not change the rule. I tried to balance the game around that feeling that you get that people remember that rule and feel very good with the rule. Ele disse que, com relação às regras dos jogos, ele tenta criar regras em que o jogador vai ver valor nessas regras. Porque quando as regras são chatas ou quando existe a sensação de que elas são impostas de uma forma, o jogador ele sente que ele está sendo punido pela regra, ele não vai lembrar da regra e não vai querer necessariamente respeitar a regra do jogo. Então, quando ele pensa nessas regras, ele pensa elas de uma forma com que o jogador vai entender, caraca, por causa dessa regra eu posso ganhar tal coisa, eu posso aprender tal coisa. Então, isso vai ficar natural para o jogador, ele não vai esquecer dessas regras e ele vai valorizar isso. You have been known for having an experimental approach to game design, either thematically or mechanically, such as in 504 or in Fuzzy Flush. Can you hear me well or no? No. I was just sorry, but I was distracted because normally you ask in Portuguese, and I was just like, okay, I get the translation. So sorry, I was just distracted and did not expect English. Sorry. Oh, sorry. Just keep going. Just ask Okay. again because Okay. I was just not taking Okay. attracted. Sorry. Okay, Ele ficou surpreso porque ele estava falando inglês, ele não estava prestando tanta atenção porque ele sabia que eu ia traduzir, então. sorry. You have been known for having an experimental approach to game design, sometimes mechanically or thematically, such as in 504, or sometimes even as a published aspect, as you did in Fuzzy Flush, and other things as well. And you have been doing these experimental things for more than 30 years. And I want to know what keeps you going? What drives you to keep you going after all this time? And is there anything that you want to experiment that you haven't done yet? Such Yeah. a good question. I'm still hungry. Can you translate that for the others first? Oh yeah, sorry. Yeah. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Você quer falar em português? Devolve o microfone pra ele. Devolve o microfone pra ele. Porque eu só peguei o final, pra ser bem honesta. Tá, desculpa. Eu perguntei que ele é conhecido por ter uma abordagem mais experimental no game design, seja em tema ou mecânica, ou até mesmo em publicação, como ele fez no 504, que são 504 jogos em um, ou em Fuzzy Flush. E ele faz isso há mais de 30 anos. Eu que perguntei para ele o que faz ele ainda ter, o que faz ele continuar, né? O que inspira ele ainda a continuar depois de tanto tempo, e se tem alguma coisa que ele ainda não experimentou, que ele tem vontade de fazer. Yeah. First to say I'm still hungry. So it's just like, and kind of, I always want to do something new. And on the other hand, I'm sometimes bored with what's happening because
you have a lot of games where companies or designers just make different scorings, point salads, which different objectives, different hidden goals, but they feel all the same. And then I get bored and I said, okay, I have to still do it because because there are not so many new games out there, and I want to have new games. I like new games, and I really have to design new games because I want to play new games. And there are not so many designs that I'm not hungry anymore. So I will keep going. Ele falou que ele usou a palavra hungry, né? Ele disse que ele tem fome de coisas novas, né? Ele tá sempre buscando coisas novas e muitas vezes no mercado de jogos ele sente que ficou tedioso, que tem muitas versões de uma mesma coisa mudando pequenos detalhes e aí ele percebe que, caramba, eu tenho que continuar produzindo porque tem que ter coisas novas. Tipo, eu tenho que produzir coisas novas e coisas criativas porque eu quero ter coisas novas e criativas para jogar. Hey, so we were wondering here about the games that you play on your free time because so Kinesia apparently has mentioned that he never plays other people's games because he's worried about polluting his mind in terms of mechanics. He focus on his own ideas. We're wondering the games you play in your free time and how do they affect your thoughts? I mean, you mentioned a little bit now, but how does that affect your design landscape when you're playing the games? Ele perguntou sobre os jogos que ele joga no tempo livre dele, porque outros autores já disseram que eles preferem não jogar jogos de outros autores para não influenciar a forma com que eles criam. Então ele perguntou para o Freeze como que é isso para ele, quais são os jogos que ele joga e como isso afeta a criatividade, como isso afeta a forma com que ele desenvolve os jogos dele. Yeah, my thought is totally different from the Kinesia thought. It is that in average, I play one new game a day. So I really looking forward new games. And the very interesting thing about the impact of new games is I read about a game, it is published, I get it on my table because I bought it somewhere. I had great expectations. And then it showed up, it is completely different to my expectations. Then I was thinking, I had a game in my mind with these great expectations, so I should make it on my own. Yeah, I was really wanting this game to be that way, but it is not. So I designed the game I wanted to I expected. Ele falou que ele pensa completamente diferente do que a outra pessoa que ele citou na pergunta, porque, na verdade, ele, em média, joga um jogo novo por dia, which is impressive. Ele joga um jogo novo por dia e a sensação, o que acontece com o processo criativo dele é que muitas vezes ele tem uma expectativa sobre o jogo que ele vai jogar e aquele jogo não atende essa expectativa, aquele jogo é diferente do que ele esperava e ele fala, bom, se eu não recebi o que eu queria aqui, eu vou criar. Meter um Dalai Lama e seja a mudança que você quer ver no mundo. Be the change you wanna see in the world. That's what you said. That's basically what you said. Be the change you want to see. Joke. Ok, próximo. Alô? Eu queria perguntar se tem algum autor ou autores que ele gosta, que ele fica de olho nas publicações, enfim, se tem pessoas que ele gosta nesse sentido de game design mesmo. He's asking if there are other authors that you like, that you admire, that you follow their work and you play their games. You're always looking for what they're doing. Yes, for sure. There are other authors I follow. There are friends of mine like the Inka and Markus Brandt from the Exit games because I know them but by now they only make Exit games, so it's not so interesting right now to look what they're doing. But
the exit stuff is good. And I really like gizmos from Phil Walker Harding. So I look what Phil Walker Harding is doing. And so yes, and even I met Kevin Wilson in the US, and we talked a bit, and then I look what Kevin Wilson is doing because I know him. So there are a lot of these authors. I personally know these authors, and like Zashi and Zashi from Japan, or the author from Bombbusters from Japan, he's doing, and this crazy trick taking guy from Japan. The Japanese names are not so much in my mind, so sorry. I like you guys, but I cannot remember your names. Sorry. But there are a lot of these guys because of my, relationship to them very much. Deu para pegar os nomes, porque eu não acompanhei todos os nomes que ele falou, mas basicamente são pessoas do convívio dele, né? São pessoas que ele conhece dentro do mercado, que ele conhece de outras de participações em convenções e tal, e que ele acompanha o trabalho. Ele citou os jogos, e, gente, se vocês quiserem saber, eu pergunto de novo, mas eu realmente não consegui pegar todos. What's the name of the games that you mentioned? Gizmos from Phil Walker Harding. Gizmos. The Exit series from Inka and Marcus Brandt. The Exit series, a série Exit. Bombbusters von Hiyashi Hayashi. Yeah, it's a Japanese name. It's an HH. Japanese games. Yeah. And the Zashi and Zashi, Let's Make a Bus Route from Zashi and Zashi was kind of, I really like that. And yeah, he's a very nice guy. Okay. Next, próximo. Só falar. Eu queria saber o que ele acha das versões, a epidemia, entre aspas, das versões de Duel, versão rolagem de dados, versão rola e escreve, de vários jogos consagrados do mercado que ganharam essas versões. Se teve algum que ele gostou muito e o que ele acha dessa epidemia de jogos desse estilo. Eu não entendi o início. Eu não entendi o início da pergunta, desculpa. Hoje em dia há uma epidemia de jogos, estilo da versão dados, versão rola e escreve, e eu queria saber o que ele acha desses jogos, essas modificações que tiveram vários jogos como Azul, Duelo, essas versões novas de jogos, se ele gostou de algum e por que ele não se rendeu ainda e fez algum dele nesse estilo. Gente, alguém pode me ajudar? Alguém que escutou pode me ajudar? Eu não... Ok. Oi? O que ele quis dizer é o seguinte: os jogos viram permanentes e começam a lançar várias versões diferentes daquele mesmo jogo. Sei lá, fim de site. Sim. Aí, é isso que ele falou? faz um jogo, aí faz o jogo, mesmo jogo, só que em dados. Faz um jogo online. Ok. Aquele dados escrever. Okay, good. Thank you. So he wants to know, what do you think about this epidemic that is going on of a series of versions of the same game? So you have one game that it's the same game but with dice, and the other it's a different version but with things that you write. Is that what you meant? So what? Eu não sei o que ele tá falando ali atrás. I'm not There much. is an example. Yeah. Yeah, like Power Grid, yes. Desculpa, passei vergonha, perdão. Yeah, I do not have real problems with that because I did it with Power Grid. It is just if the game is a success, the people, they are maybe not you, but there are a lot of people out there asking for new versions because they got to know, like Power Grid, and the people really love to have all these 24 maps for Power Grid. There are 24, and there's a card game for Power Grid, and there's a First Sparks for Power Grid, there's a Factory Manager for Power Grid, and there is there are new card decks. So the people really love it to expand their experience. So, and with Fauna, we made Terra, and we made Fauna Junior, and we made Terra on Tour. So I do not really have a problem with it because you are not forced to buy them. Ok, basicamente ele não tem nenhum problema com isso, inclusive ele fez a mesma coisa em Power Grid,
Em Power Grid, a gente tem a versão em cartas, a gente tem inúmeras versões do jogo e as pessoas pedem, as pessoas querem isso. Então, se uma nova versão é criada com essa pequena alteração, isso acontece porque as pessoas querem. Isso acontece porque vende, porque as pessoas pedem. Então, se alguém tem um problema com isso, tenha simplesmente. Eu só estou traduzindo, gente. Tem simplesmente a opção de não comprar essas versões. A gente tem tempo para mais 2 perguntas. E ele tem uma pergunta. Ok. Eu tenho uma pergunta sobre o Futuropia. Futuropia é um jogo que aqui no Brasil ele foi trazido assim com muito estardalhaço, mas ele não foi tão bem, pelo menos assim, eu vejo, eu leio as críticas e é um jogo legal, mas de longe não é talvez o jogo preferido dos jogos do Friedman Freeze aqui no Brasil. Por outro lado, a mensagem do Futuropia, a possibilidade de você pensar um futuro perfeito, né? E aquilo virar um pouco utópico, um pouco distópico, traz uma mensagem diferenciada, até quando a gente compara com os outros jogos dele. Então, eu queria entender se o Futuropia, quando ele começou a pensar a motivação dele, que mensagem ele queria deixar quando ele fez o Futuropia. O que ele queria que as pessoas pensassem. So he's talking about Futuropia. He said that here in Brazil, it wasn't as huge, as big as your other games, but he finds it a very good game. And he loves the idea of you creating a future and creating the ideal version of it. And he wants to know what was the motivation behind it. Yeah. The motivation behind Futuropia and Firearm, which is a similar effort to it, is that we are living in a world which is automized more and more. And whatever a person is doing in 1 hour is 50 times 20 years ago. So I can make more benefit of my time 20 times more because of automation and so. And the problem is that the workers do not benefit from that. There are others benefiting from that. And my ideal of Futuropia was the goal of automation should be more free time for everybody because we get more out of our work, so we should have more time to spend on our free time. This was the effort. Okay. Ele disse que o objetivo é porque a gente vive num mundo em que, por causa da automatização das coisas, coisas que levavam muito tempo para a gente fazer, a gente faz em muito menos tempo, mas isso não necessariamente é um benefício para os trabalhadores, isso não é necessário. E a ideia dele com o jogo era criar um mundo possível em que a automatização ela funcionasse para que a gente tivesse cada vez mais tempo para fazer o que importa, cada vez mais tempo livre para fazer o que importa. Responde? Última pergunta, gente. Tá desligado. Olá. Como é que você pensa a acessibilidade em jogos? Okay, of course he did that. How do you consider the accessibility in your games when accessibility in the way like special needs, like for people with special needs, for people who are visually impaired? Do you consider that in any of your games? First of all, we are working on colorblind friendly colors, and if we have different colors, we try to make symbols. And it is not that we could do more, but it is just, as I'm coming from a independent game, being an independent game company for years with a
Yeah, I think my geeks have special needs. So it is just like it was always my audience is not the mass market and the main market. So maybe it's ignorant, but sometimes I'm not much into that because I'm not a big company. I cannot have so much work in that. So the colorblind friendly, we work on that. We try to have a gender free language in the rules. We try to have not only white male characters on our games, which is something we try to work on. So to be a bit more awareness. But to make games for blind people or other needs or maybe dement people, I cannot do that. It is for me. It was too much. It's impossible, kind of. Basicamente, ele explicou que ele é uma produtora independente, então existe uma limitação no que dá para ser feito, mas eles trabalham com um cuidado nas cores para pessoas com daltonismo. Desculpa se não é assim que a gente se refere é isso mesmo? Tá, ok. Para pessoas daltônicas, existe todo um cuidado com a linguagem, considerando o gênero, considerando a sensibilidade, né, da linguagem, mas para além disso, não é uma coisa que tem sido pedida do público dele e não é uma coisa que ele conseguiria atender agora e dar um passo além disso. O exemplo que eu dei quando eu fiz a pergunta foi para pessoas cegas, e ele falou que no momento não é uma coisa que ele consegue fazer e também não é uma coisa que foi pedida, né, que tem sido solicitada. Gente, obrigada.